A interferência dos Estados Unidos no Brasil é muito complexa, muito sinuosa, e tão sinuosa que dá margem a que até se desconfie da sua existência, dizendo que isso é fruto de mentes doidivanas, de raciocínios delirantes, ou mesmo da tal teoria conspiratória. Então, para estudar este fenômeno, é necessário método, sistematização acadêmica. Foi isso o que fez a nossa Larissa Rosa Correia, professora pós-doutorada da Unicamp e que esteve nos Estados Unidos tratando de um tema específico, que é a interferência, o trabalho que os americanos faziam para vincular o sindicalismo brasileiro aos interesses dos Estados Unidos. É claro que há outros aspectos, não é? Aqueles aspectos já estudados por politólogos como Muniz Bandeira, não é? Que fez quase 20 livros sobre o tema, e também a questão agora mais recente dos procuradores e juízes. Como se sabe, começou aqueles estudos acadêmicos nos Estados Unidos e estudos práticos também, com a Escola das Américas, situada então no Panamá, chamada mais as escolas dos ditadores ou as escolas dos torturadores. Depois veio o caso, né, daquela central americana, a AFL-CIO, que foi o tema estudado da Larissa. E mais recentemente nós tivemos, né, as denúncias de que a Universidade de Harvard estaria se transformando numa nova escola das Américas para procuradores do Brasil e também juízes, aliás, não só do Brasil, como também da América Latina em geral. Mas nós vamos então falar com a Larissa Rosa Correia, a autora do livro Dizem que Voltei Mais Americanizado. O livro constituiu o seu doutorado na Universidade de Campinas, a famosa Unicamp. O cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, entrevistam hoje a pesquisadora, professora e doutora em História Social, Larissa Rosa Correia. Larissa, você fez um trabalho aí recentemente e que acabou redundando num livro chamado Dizem que Voltei Mais Americanizado. O livro, de uma certa forma, é uma paródia, né, do que diziam da Carmen Miranda, né, aquela cantora que foi para os Estados Unidos e que nunca mais voltou, ou só voltou para dizer tchau para a gente. Então, Larissa, a sua abordagem é uma abordagem interessante, que ela se inclui nesse debate que estamos vivendo atualmente, que é da interferência, não é, dos Estados Unidos na formação de nossos líderes. No seu caso específico, no seu livro, você aborda a questão sindical, não é? Como aquela Federação Sindical Americana, aquela poderosíssima chamada AFC-CIO, que em inglês é American Federation of Labor, e Congress, o que mais? Industrial Relation. Então é AFC-CIO. E essa é uma organização, apesar de ser sindical, muito poderosa e com muito dinheiro. Então ela financiou e ela também se aproximou das lideranças sindicais aqui no Brasil durante o período militar. E é justamente esse período que a Larissa se fixou para fazer a sua abordagem, não é? Para inclusive fazer sua tese lá na Unicamp, não é isso?
Exato, na Unicamp, que ela é doutorada em na Unicamp, e também tem pós-doutorado no Instituto de História de Amsterdã. Então, eu gostaria primeiramente que você explicasse a natureza do seu trabalho e ver se ele tem algum tipo de relação com a situação que hoje vivemos. Que há uma denúncia de que também o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que controlam de uma certa maneira ou inspiram, né, as atividades de universidades como a Universidade de Harvard, né, e no caso também específico da EFC-SEAL, se há alguma conexão na formação dos procuradores e juízes que hoje trabalham na Lava Jato. Francisco, primeiro agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho. Essa é uma pesquisa que eu conduzi por alguns anos, né? Eu comecei esse doutorado em 2008 e finalizei em 2013. E depois esse doutorado, essa tese defendida na Universidade Estadual de Campinas, acabou resultando nesse livro. Disseram que voltei americanizado, relações Brasil-Estados Unidos na ditadura militar. Depois eu posso explicar melhor o título, porque dessa brincadeira com a canção da Carmen Miranda, né? Mas eu queria, já respondendo a sua questão, falar um pouco sobre uma certa atualidade que a pesquisa acabou ganhando, que eu não imaginava, eu não poderia imaginar na época em que eu iniciei esse projeto. Por duas questões, eu acho que tem duas questões que eu toco no livro e que são bem atuais agora, né? A primeira questão é essa, né? A gente pensar por anos, né? Após o período da redemocratização, essa ideia de que os Estados Unidos estão ou espionando as nossas instituições ou estão financiando órgãos de opinião, né, de formadores de opinião, essas coisas ficavam um pouco no campo da conspiração, né, principalmente da conspiração da esquerda, né, a gente achava que isso não existia mais, que essa coisa da CIA financiando instituições de ensino, instituições chamadas democráticas, livres, né, a gente achava que isso tinha ficado no período da ditadura e da Guerra Fria, né. E agora, por surpresa, a gente começa a ver cada vez mais, né, fora do âmbito da conspiração, já desde a época da denúncia durante a gestão da presidenta Dilma, a questão de espionagem, né, na Petrobras, coisas desse tipo, que foram nos chamando a atenção, e agora a gente tem tomado conhecimento cada vez maior, mais detalhado, sobre o financiamento desses think tanks, né, dos irmãos Koch, por exemplo, que tem financiado instituições... Os irmãos Koch que são acusados de financiarem aquelas manifestações a partir de junho, não é isso? Exatamente, né? As manifestações, esse movimento MBL, né? E, aliás, é interessante como voltou também algumas siglas, né? Que fazem relação com a Guerra Fria, né? Essa coisa do movimento livre, né? Brasil livre... Tudo isso tem conexão com esse passado da política anticomunista norte-americana, né? Assim como eles reivindicavam, né, um sindicalismo livre, né? É muito interessante ver como eles criaram, né, esse instituto que eu estudei, né, se chama Instituto Americano de Desenvolvimento do Sindicalismo Livre, né? Então essas coisas estão reverberando ainda hoje, né? Quer dizer que a pesquisa você fez localmente, lá nos Estados Unidos, não é? Eu fiz essa pesquisa, eu fiz uma parte do meu doutorado, eu cursei na Brown University, e eu tive... A Brown University fica onde mesmo? Em Providence, em Rhode Island. Rhode Island, ali Nova perto de Nova York, né? Ok. E eu fiz, então, uma parte da pesquisa lá com a Bolsa CAPES, né? Importante citar a Bolsa. E que, então, me possibilitou essa ida aos Estados Unidos a ter contato com uma documentação que é pouco utilizada pelos historiadores brasileiros, que é a documentação produzida pelo Departamento de Estado. E os relatórios que a Embaixada norte-americana no Brasil enviava para o Departamento de Estado, né, falando com relatórios muito detalhados que falavam sobre
as condições econômicas, políticas, sindicais, né? A gente, nas embaixadas, todas as embaixadas têm os seus adidos, né? Que são os attachés. E cada adido está direcionado para atuar na observação de um campo específico. Então, tinham os adidos trabalhistas. Esses adidos trabalhistas produziam relatórios para o Departamento do Estado sobre a situação do movimento sindical brasileiro. E eu, então, analisei muito detalhadamente, né, esses relatórios e também pude coletar a documentação da própria Central Sindical Norte-Americana, da FL-CIO, e desse instituto que eles financiavam aqui no Brasil, chamado Instituto Americano para o Desenvolvimento do Sindicalismo Livre, que tem essa sigla chamada IADESIL, que é o nome como ele ficou conhecido aqui no Brasil. Correto. E na Argentina também. Então, quer dizer que isso não era só do Brasil, não era toda a América Latina, praticamente todo o mundo, né? Porque os Estados Unidos são uma potência mundial. A FL-CIO tinha no combate ao comunismo, né? Ao avanço do comunismo, ela desenvolveu uma política internacional muito forte, que captava muitos recursos do governo americano, das multinacionais e do próprio Departamento de Estado, né? E esses recursos, então, eram investidos em políticas sindicais, né? De sindicalização, né? Que a gente fala de vender o American Way of Life, né? Eles estavam, então, investindo na educação sindical de acordo com o modelo norte-americano no mundo todo. E eles, para fazer isso, eles criaram regiões, esses institutos. Então, tinha um instituto semelhante ao IADESIL na Europa, na Ásia e na América Latina e na África também, né? Com nomes diferentes, né? Com siglas diferentes. Então, na América Latina, ficou conhecido como IADESIL. Eles atuaram também bastante, muito fortemente na América Central, principalmente nos anos 80. O seu trabalho abarca desde 1964 até 1978, 78, que é quando termina o período militar, não é isso? Não é o período militar, é quando há a abertura. Extensão, né? O período de extensão do regime militar, um período em que começa a se iniciar as primeiras negociações de redemocratização. Tá. Né? Isso significa que a AFL-CIO, esse período não abarca o período em que o Lula teria feito também um curso, né, nessa AFL-CIO. Eu acho muito curioso, né, como essa história que o Lula teria feito um curso nos Estados Unidos se virou praticamente como se fosse uma espécie de mito, né, uma coisa que principalmente os conservadores gostam de utilizar dessa ideia para tentar, numa tentativa de desconstruir e deslegitimar a trajetória política e sindical do Lula, né? Mas a verdade, o que eu mostro no meu trabalho é que muitos sindicalistas foram beneficiados por essas bolsas de estudos financiadas pela FL-CIO, e que era muito comum os sindicalistas que estavam na linha de frente, né, nas cúpulas sindicais, eles irem e fazerem esse intercâmbio. O que isso não significa que a pessoa voltou como uma espiã ou que voltou para colaborar com os americanos. Para muitos, para a grande maioria das pessoas que foram beneficiadas com essas bolsas, elas aceitaram, tomaram isso como uma oportunidade de desenvolvimento, né, na carreira sindical, de aprendizado, e foram e não voltaram imbuídas de reproduzir o sindicalismo americano aqui, né? Por isso que eu brinco também com o título, né? Disseram que voltei americanizado, né? Porque o que eu vou mostrando ao longo do trabalho é que esse grande projeto de educação sindical norte-americana teve um baixíssimo impacto nas mudanças, nas transformações do movimento sindical brasileiro, né? Por isso a brincadeira com o título. E em relação ao Lula, eu acho curioso que quando falam sobre esse curso que ele teria feito,
isso é um pouco que tirado do contexto, né, do movimento sindical. O que eu quero dizer é que era muito comum sindicalistas irem aos Estados Unidos beneficiados por essas bolsas. E que, no momento, então isso não teria nada demais, isso que eu quero dizer. Correto. E no segundo ponto é que quando ele foi convidado a ter relações, né, travar contato com os sindicalistas norte-americanos, isso é no final dos anos 70, início dos anos 80, que é um período em que essa política internacional anticomunista da FLCIO tinha chegado ao fim. Era um momento em que o sindicato americano estava passando por uma renovação dos seus quadros, quando novos dirigentes ocuparam esse espaço do sindicato e estavam muito querendo, inclusive, se colocar como apoiadores do novo sindicalismo. Né? Então, Lula viu neles, naquele período, né, do final da ditadura, viu neles possíveis aliados para o movimento do novo sindicalismo. Então, era uma geração de sindicalistas norte-americanos completamente diferentes daquela geração que eu havia estudado nos anos 60 e nos anos 70. Então, essa ideia do curso do Lula é totalmente descontextualizado da história da FLCIO e da história do movimento. A gente só vai fazer um pequeno parêntese aqui para o nosso intervalo. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Segundo bloco do cafenapolitica.com.br e TV Cidade Livre de Brasília. Entrevistamos hoje a pesquisadora e doutora em História Social, a Larissa Rosa Correia, que atualmente é professora de História Social na PUC do Rio de Janeiro. Ela, neste momento, está lá na PUC e eu aqui em Brasília. Então, Larissa, nós estávamos falando do Lula, não é? Essa questão ela é muito delicada, não é? Então é muito difícil de explicar. Por quê? O Paulo Henrique Amorim, no seu blog Conversa Fiada, e o Paulo Henrique Amorim ele tem uma certa trajetória, ele foi correspondente, inclusive chefiou a Globo lá nos Estados Unidos, e conhece bem essa história, não é? Das relações do Brasil com os Estados Unidos. E ele associa agora a questão dos procuradores, né? A gente sabe que os procuradores e juízes, aí, todos esses da Lava Jato, são intrinsecamente ligados ao Departamento de Estado, né? Fizeram cursos lá e fizeram cursos também na Universidade Harvard, a maior universidade do mundo, que agora está emprestando o seu nome, não é, a essa situação de interferência aberta na política do Brasil. Então o Paulo Henrique faz uma associação, né? Ele começa lá da Escola das Américas, que é a escola dos torturadores, né? Para ir direto nessa questão da Harvard que está agora formando os nossos procuradores e juízes da Lava Jato. A Hillary Clinton, um dos seus últimos livros, chamado Hard Choice, que seria escolha difícil, e não foi traduzido no Brasil,
ela insiste muito agora em manipular, ela não fala a palavra manipulação, mas diz que a preocupação do Departamento de Estado é com a internet, é difundir a política americana através da internet e, sobretudo, através da juventude. Quer dizer, ela também não nega quem está influenciando esses movimentos de regime change, como eles falam, né? Mudança de regime, que é golpe, não é? Golpe ao parlamentar, militar, né? Militar está meio fora de moda. Então, a minha pergunta o Lula, inclusive, não negou, inclusive foi à própria AFL-CIO nos Estados Unidos e deu uma palestra lá, não é? Deu uma palestra, está até no YouTube. Então, eu pergunto a você, como é que funcionava realmente essa política de interferência, de formação de líderes sindicais para absorver o espírito americano aqui no Brasil? A sua pergunta é muito importante, porque quando eu comecei esse trabalho, eu pensei em iniciar os meus estudos, né, iniciar essa pesquisa a partir de 1964 com o golpe civil-militar. Mas eu fui vendo a necessidade de retroceder um pouco no tempo e começar a estudar a partir de 1961. Por quê? Porque a partir de 1961, 62, que começa no Brasil o projeto Kennedy, o projeto da Aliança para o Progresso, em que muitos americanos, né, que é quando o momento em que o Brasil ele entra no foco, né, da política externa norte-americana, e começam os investimentos, não só financeiro, mas também em projetos educativos, né, de formação técnica, né, do Brasil, com um grande financiamento, né, desse projeto americano financiado pelo Kennedy. E nesse mesmo momento, em 62, é que é criado, que a AFL-CIO cria esse instituto, né, o IABESIL, e começa a atuar no Brasil. É nesse momento também em que o nosso conhecido, já bastante estudado, né, na história da ditadura militar, o IPES, que era um instituto de pesquisa de estudos sociais, começa então a se formar. Aquele IPES foi fundado pelo Golbery, fundado e articulado pelo Golbery do Couto e Silva, o velho general Golbery, o mago do regime. Esses dois movimentos acontecem paralelamente. A chegada, né, os investimentos da Aliança para o Progresso, a instituição, a fundação desse Instituto Americano de Sindicalismo Livre e o IPES. Por que essas coisas estão conectadas, né? Porque o IPES, então, a gente sabe, né, tem estudos já consagrados, né, como o do Dreyfus, por exemplo, a conquista do Estado, que vai mostrar os pormenores dessa relação entre a CIA, o Departamento do Estado e a atuação do IPES, que era formada por empresários e lideranças políticas, né, civis, que vão fazer as propagandas anticomunistas e que vão viabilizar, né, o discurso, né, da intervenção militar, né, da queda de João Goulart. Então essas coisas acontecem de forma simultânea e isso não é à toa, né, porque essas instituições estão relacionadas. Inclusive, Larissa, eu vi recentemente, aliás foi ontem, um debate antigo do Brizola, do Leonel Brizola, no Roda Viva, em que ele indagado, ele é muito hostilizado nesse debate, né, porque só tem gente da grande imprensa lá, da grande mídia. Aí ele pergunta o seguinte: olha, já que vocês estão falando na CIA, eu pergunto a vocês, onde é que está a CIA, né? Será que ela não gasta mais aqueles 200 milhões aqui no Brasil? Não, ela está diversificada e tal, não é? Então ela está escondida, ele chegou a falar assim. É muito interessante que isso não é uma frase conspiratória, sem nenhuma racionalidade do Brizola, né? Ele está falando exatamente, fazendo referência a esse passado, né? E que não é tão passado assim, né? A gente está vendo, né, o quanto isso ainda tem, reverbera na atualidade, e que nesse momento, então, do apoio, né, dessa coalizão de civis e militares em 64,
apoiado pelos Estados Unidos, pela Operação Brother Sun, né, que também já foi muito estudada pelos historiadores brasileiros, é que se dá o grande pontapé dessa política internacional da FLCIO no Brasil. E o que eles queriam, né? Aí eu falo de novo de uma questão que ganhou atualidade hoje, né? O que os americanos queriam, afinal de contas, com o movimento sindical brasileiro? Ora, eles se incomodavam muitíssimo com o sistema corporativista das relações de trabalho. É um momento, em 64, que Castelo Branco tem uma política pró-americana muito forte, né? Ele tem, então, como objetivo se reaproximar dos Estados Unidos, viabilizar a abertura de capital estrangeiro para os Estados Unidos. Então, a chegada dessas multinacionais é uma intensificação da chegada das multinacionais no país, e os empresários norte-americanos, junto com os sindicalistas anticomunistas, têm muito interesse em se estabelecer no Brasil num regime que facilitasse a realização de negócios no Brasil. E nisso eles viam o corporativismo, a nossa legislação trabalhista, a nossa cultura de direitos, né, que eu vou chamar dessa forma, como um empecilho para a realização desses negócios no Brasil. Então é aí que a política sindical norte-americana vai atuar, pensando então em mudar o sistema de relações trabalhistas no Brasil, colocar o modelo americano de negociações coletivas, né, que não teria a intervenção do Estado nas relações de trabalho, para poder desenvolver os seus negócios de forma mais estável no Brasil. E o que isso tem a ver com a atualidade, né? A gente está vendo aí a reforma política, a reforma trabalhista, né? Muitos interessados, né, em dizer que a legislação trabalhista é um obstáculo para a modernização brasileira, né? O Rodrigo Maia recentemente deu uma declaração dizendo que a justiça do trabalho deveria ser eliminada no Brasil. Coisas desse tipo tem muita relação, esse discurso atual de reforma trabalhista tem muita relação com o projeto dos americanos a partir de 64 no Brasil, né? A ideia de que é preciso extinguir a justiça do trabalho, acabar com a legislação trabalhista, modernizar as relações de trabalho, né? Tudo isso é um discurso dos anos 60. Agora vamos falar diretamente do seu livro, não é? O livro, ele são quantas páginas? Então, eu estou com o livro aqui, são Tranquilo. Aproximadamente... Pode mostrar o livro, pode mostrar 410. o livro. Hein? 410. 410, pode mostrar o livro aí. Tá, muito bem, ótimo. Disseram que voltei americanizado. Americanizado, tá? Relações Sindicais Brasil e Estados Unidos na Ditadura Militar, pela editora da Unicamp. Então, discorra aí sobre o seu trabalho. Como é que você aborda diretamente a questão? Então, começando pelo título, né, como eu expliquei, que teve como uma inspiração essa canção que virou, né, ficou muito conhecida na voz da Carmen Miranda, né? Uma das coisas que me intrigavam, acho que a primeira pergunta que me intrigava para começar a pesquisa era pensar o seguinte: se os americanos tinham toda a possibilidade de desenvolver a política deles, né, de implantar os seus interesses aqui no Brasil durante a ditadura, né, principalmente durante o governo Castelo Branco, por que não mudamos, né? Por que a gente continuou com o sistema corporativista? Por que a legislação trabalhista continuou atuando nas relações trabalhistas? Por que não nos voltamos para um modelo de negociações coletivas no modelo americano, né? Por que não deu certo essa política, todo esse investimento dos Estados Unidos no Brasil? E aí, então, essa era uma pergunta que me movia, né? Pensar, então, por que as coisas continuaram como estavam desde o modelo Vargas, né? E o modelo corporativista, ele atravessou toda a era Vargas e toda a ditadura praticamente sem grandes alterações, né? E então ficava pensando por que se os americanos teriam falhado, então, no seu projeto, né? No seu grande projeto para o Brasil. E aos poucos eu fui vendo que tinham outros interesses por parte dos Estados Unidos em relação à luta na Guerra Fria, né? O anticomunismo era uma questão muito importante
e que, mais do que implantar o sistema de relações trabalhistas norte-americano no Brasil, esses sindicalistas estavam mais comprometidos com a luta contra o comunismo. E para isso, nesse sentido, o projeto americano foi muito bem sucedido, porque o que acontece é que em 64, com o golpe, quando os militares tomam o poder, há uma grande perseguição e um desmantelamento dos sindicatos que eram ocupados pelos comunistas, e essas diretorias sindicais, elas se esvaziam, né? Porque eram os comunistas e os nacionalistas do PTB que atuavam, né, no movimento sindical. E quando eles foram perseguidos, presos, né, muitos foram torturados, foram mortos, os americanos estavam treinando, então, novos sindicalistas, né, por meio desse Instituto de Sindicalismo Livre, e são esses novos sindicalistas chamados de autênticos e democráticos que vão substituir os comunistas e os nacionalistas no movimento sindical. Esse é um ponto. Por outro lado, eu fui vendo que essa relação entre Brasil e Estados Unidos na ditadura militar, ela é muito mais complexa do que a gente imaginava. Primeiro porque Castelo Branco foi um grande aliado do governo norte-americano, mas a partir da morte de Kennedy e a partir da gestão do Costa e Silva, as coisas começam a mudar. E essa relação entre Brasil e Estados Unidos, ela é muito conflituosa. Por quê? Em parte porque o nacionalismo dos militares, né, os projetos de desenvolvimento nacionalista autoritário nas mãos do Costa e Silva e Médici eram muito diferentes do projeto americano para o Brasil. E se intensifica ainda mais com Geisel, né? Exatamente. O fortalecimento da Petrobras, das estatais e criação de várias outras estatais. A criação das estatais, a intervenção do Estado na economia, eles não abriram mão do sistema corporativista, ou seja, eles preferiram manter o corporativismo e, na verdade, depurar, né, as liberdades que o sistema corporativista permitia, né, e fizeram os expurgos no Ministério do Trabalho, os expurgos na Justiça do Trabalho, e, na verdade, apenas afinaram as engrenagens do corporativismo de modo que ele funcionasse muito bem na ditadura. Impediram as greves, controlaram o movimento sindical, e para isso, então, não havia necessidade de implantar o projeto norte-americano de negociações coletivas livres, né? Okay, ao contrário, por que eles iriam mexer, né, aceitar, transplantar um modelo norte-americano para o Brasil de uma coisa que eles não conheciam muito bem, né? Eles não iam entrar num terreno tão novo, tão inseguro, por um lado. Por outro, o que eu vou mostrando na tese é de que tinha uma cultura de direitos da CLT já muito incorporada na vida dos trabalhadores, que os militares, em busca de popularidade, não tinham coragem de mexer. A legislação trabalhista, ela é culturalmente consolidada na vida dos trabalhadores, né? É muito difícil a gente pensar hoje as relações de trabalho sem a existência da CLT regendo essas relações de trabalho. Tá, Larissa, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de fazer uma pergunta ou uma análise final, de como você está vendo esse momento aí, não é, de entrega do Brasil ao capital exterior, não é? Porque esse movimento esse golpe parlamentar parece ter sido dado com muito mais pontaria do que o golpe militar de 64, pelo que você está esclarecendo aí. Então, onde é que vai dar isso? Olha, essa acho que é uma questão que todo mundo quer saber, né? Que nos angustia muito. O que eu posso te dizer é que a minha visão para o tempo presente, ela é muito, muito pessimista, né? Recentemente, essa semana, não sei se você viu uma matéria que saiu na Folha de São Paulo falando de que os empresários americanos estavam insatisfeitos com a reforma trabalhista. Dizendo que no Brasil não tem um capitalismo de verdade, né? Que ainda somos como se fôssemos pré-modernos, né? E isso, para mim, foi bastante revelador do quanto aquela política que se inicia em 64 ainda ela é muito forte, né? Os americanos tentando pautar
o Brasil, como o Brasil deve levar os seus negócios, como o Brasil deve ser não é capitalista o suficiente, ou não é desenvolvido ou moderno o suficiente, né? As lentes, né, dos americanos ainda sempre é muito valorizada no Brasil, né? Isso me preocupa muito a marginalização do movimento sindical, né? Como as pessoas, esse discurso, né, de que o sindicato é uma coisa fora de moda, isso ficou no passado e que hoje não há necessidade de se sindicalizar ou de ter uma carteira assinada, né? Esse discurso ainda é muito forte, e não é à toa que a partir do golpe parlamentar de 2016, que essas questões estão agora se viabilizando, né? É impressionante da gente ver como a queda da Dilma realmente abriu um campo de possibilidades, né, para o neoliberalismo, um neoliberalismo sem precedentes, né? A gente tem comentado aqui com os colegas, né, que a tendência é a gente nem voltar, não estamos voltando aos anos 90, né, mas a gente está retrocedendo para o final do século XIX, né? Eu acho que é uma questão, um neoliberalismo realmente sem precedentes, mas eu tendo a achar também, como historiadora social, que tem um movimento também de resistência, de reação, que pouco a pouco se reorganiza, né? Assim como no golpe de 64, né? Os trabalhadores demoraram, quer dizer, no mínimo 4 anos para conseguir se reorganizar, né? A partir de 68, e aí veio o AI-5, né? Mas eu acho que é muito importante a gente pensar também em estratégias de luta e de resistência contra esse sistema que está nos assolando, né? Então, Larissa Rosa Correia, autora do livro Dizem que Voltei Americanizado. Muito obrigado, não é, por essa entrevista muito esclarecedora e muito ilustrativa, e que vai dar alguma luz sobre o nosso momento atual neste nosso Brasil.